8 horas da manhã em ponto, começa aqui o Jornal da Bandeirantes, gente, desta terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, e como já era esperado, claro, o mercado financeiro não reagiu bem à troca de comando, à indicação da troca de comando para o Conselho de Administração da Petrobras, que vai se reunir logo mais às 8h30 da manhã para discutir a sucessão no comando da estatal. São 11 conselheiros, né? 7 deles são dos acionistas majoritários, no caso aí a União, outros 3 de outros acionistas e um que é escolhido pelos funcionários da estatal, né? O encontro foi convocado em caráter extraordinário, vai acontecer de forma virtual, por indicação do presidente Jair Bolsonaro, desde sexta-feira. A gente já tem a informação de que Roberto Castelo Branco deve ser substituído, então, pelo general Joaquim Silva e Luna, que ontem foi entrevistado com exclusividade pelo jornalista Cláudio Humberto, entrevista que levamos ao ar aqui durante o Jornal Gente. Ele disse que não haverá intervenção na política de preços dos combustíveis da Petrobras, garantiu que vai ter autonomia para desempenhar aí as suas funções, e o presidente da República pediu a ele previsibilidade. É isso que o presidente da República quer ter. Ele não quer aumentos consecutivos, né, do preço dos combustíveis, como nós temos observado desde o início do ano. Aliás, os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, hoje no Pulo do Gato, programa que eu apresento das 5h30 até as 7 da manhã, antes do Jornal Gente do Primeira Hora, disseram que o preço do etanol também tem subido de uma forma muito rápida, né? Você que tem o carro flex e tem a opção do etanol quando a gasolina sobe, está observando também esse aumento aí no preço do combustível. Tem ouvinte relatando em São Paulo que o preço do etanol está sendo cobrado aí a R$ 3,59 o litro, algo que está muito distante daqueles R$ 2,99, R$ 2,89 que víamos na maioria dos postos em algumas semanas. Então o preço do etanol também está sofrendo um impacto aí do aumento desses combustíveis. De forma geral, né, Cláudio Humberto e Thaís, nós tivemos então ações da Petrobras caindo, né, mas era um movimento já esperado pelo mercado financeiro, pelos analistas. O dólar fechou aí em alta, R$ 5,45. E agora fica então a expectativa para essa confirmação hoje do Conselho de Administração da Petrobras, e vamos ver o que o novo presidente vai adotar aí de mudanças, né? O presidente da República não está aguardando novas providências do presidente da estatal para seguir e tentar influenciar aí no preço dos combustíveis, pelo menos nas informações aos consumidores, né? A gente tem hoje uma medida provisória que foi publicada em que o posto de gasolina, Cláudio Humberto, vai ser informado a informar em painel a composição do preço do combustível, mostrando imposto por imposto ali, para que o consumidor saiba exatamente por que o preço do combustível está tão alto. É mais uma medida tomada pelo presidente, que tem tomado várias medidas ao longo dos últimos dias, não só essa em relação à troca de comando na Petrobras e essa nova medida provisória. Vocês devem se lembrar na semana passada em que ele falou em zerar impostos sobre o diesel e também reduzir impostos sobre o gás de cozinha, né? Justamente para que possamos tentar derrubar o preço desses produtos, algo que tem principalmente influenciado muito a vida daqueles que dependem diretamente dos transportes, né, Cláudio Humberto? São os entregadores de produtos, são os motoristas de aplicativos, taxistas, além, claro, de toda a população brasileira que depende do transporte desses produtos para o abastecimento das demais mercadorias nos 4 cantos do país. Nós somos um país onde o transporte rodoviário é fundamental para o abastecimento e por isso o impacto é direto no preço de todos os produtos. Bom dia, Cláudio Humberto. Como é que está Brasília com esse movimento todo, a política nacional, hein, Cláudio? Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Aqui essa confusão aqui é todo dia, né? Como diz a Thaís, aqui a gente não morre de tédio, né? De monotonia, não há o menor perigo disso acontecer, né? E por isso é mais uma dessas crises com as quais nós estamos habituados. Crise entre aspas, né? A gente precisa levar em conta vários aspectos, né? Essa saraivada de críticas à decisão do presidente de mexer na Petrobras, de alguma maneira dizer, vamos botar a bola no chão para ver como é que faz, né? Essa é uma medida que, com toda certeza,
é aplaudida pela maioria das pessoas, né? Porque, afinal de contas, aqui nós estamos entre os brasileiros que criticamos, com toda razão, os aumentos constantes dos preços dos combustíveis. Quando o presidente da República, que representa o acionista majoritário da Petrobras, resolve tomar uma atitude, aí todo mundo reclama? Reclama também disso, né? Claro que não. A reclamação parte principalmente daqueles que gravitam em torno da Petrobras. Não apenas os seus investidores, que com justificada razão, afinal de contas, investiram o seu dinheiro ali, né? E esperam ganhar dinheiro com esse investimento. Então, se eles reclamam disso, reclamam de uma certa instabilidade, de uma certa preocupação, eles já conheciam o estilão, né, do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, não conhece o estilo do general Silva e Luna, né, que vai assumir a presidência da Petrobras, e aí há uma certa apreensão, etc., tal, que é natural dos investidores e da Petrobras, e também daquele mundaréu de gente no mercado financeiro que vive da Petrobras, né? Vive inclusive da especulação. Muito dessa queda de ações da Petrobras ontem decorre exatamente disso, da especulação. É de gente que viu nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro. E como é que eles fazem? Eles vão lá, né, enfim, acionam os amigos, criam um clima de pavor, etc. e tal. Tem muita gente que fica preocupado e quer vender as ações. Ora, para cada vendedor tem sempre um comprador esperto, né, nessas horas. Então, é preciso ter muita calma, é preciso lembrar também que nós não estamos falando fica parecendo que as ações do Brasil despencaram, né? Na verdade, não é bem assim, né? O que despencou não foram as ações do nosso país, foram as ações de uma empresa que, muito embora estatal, se comporta como se fosse uma empresa privada, menos quando dá prejuízo. Aí vem no nosso bolso, vai lá no Tesouro Nacional, onde está o dinheiro que o governo tira do nosso bolso com impostos, vai lá no Tesouro Nacional e leva a grana que for necessária para tapar o rombo deles, né? Quando a Petrobras é roubada, como foi nos governos do Partido dos Trabalhadores, tem um rombo aqui, vai lá no Tesouro Nacional com um caminhão, traz lá o dinheiro para tapar o... É assim que funciona, né? Aí é mole. Então, assim, a Petrobras é uma empresa e todo mundo fica alegando razões de mercado para não se mexer na Petrobras, como se o presidente da Petrobras fosse indemissível, né? Mas a Petrobras é uma empresa, a maior empresa brasileira, uma das maiores, e, no entanto, não se submete às regras de mercado. Qual é a regra de mercado mais preciosa que existe, né? A mais saudável? É exatamente aquela que foi ontem exposta aqui pelo professor Delfim Neto. A concorrência, né? A solução desse problema, não tenho dúvida nenhuma, aliás, bebendo na fonte do professor Delfim Neto, é que a solução é submeter a Petrobras à concorrência, né? No dia que a Petrobras for submetida à concorrência, os custos da Petrobras vão desabar, sabe? Porque hoje, ao contrário de empresas privadas concorrentes da Petrobras, nós pagamos no preço da gasolina, por exemplo, aqueles 2 bilhões e 200 e tantos milhões de reais que custam o plano de saúde dos funcionários da Petrobras. São 52 mil funcionários da Petrobras, e além dos diretores. Nós pagamos, ontem o presidente... eu acho que é um jornalista, perguntou, você sabe quanto é que ganha de salário o diretor da Petrobras? Ele sabe, né? Embora ele tenha perguntado, ele sabe. O diretor da Petrobras, o comum, são 7, ele recebe alguma coisa em torno de 2 milhões e 900 e tantos mil reais por ano de salário. De salário, porque também há bonificações, há prêmios, esses caras se protegem, né? O presidente da Petrobras ganha 3 milhões e meio, né, só de salário, fora os penduricalhos, fora as bonificações. Os salários na Petrobras vão a 107 mil reais. Eu não estou falando de diretor, estou falando de funcionário. O funcionário da Petrobras, muitos deles, ganham o triplo, o quádruplo do que ganha o presidente da República. Então, assim, tudo isso acaba na tarifa que a gente paga na bomba. Sabe, o plano de saúde, o salário de Marajá, tudo isso, todos aqueles penduricalhos que a gente está cansado aqui de repetir, auxílio babá, auxílio disso, auxílio daquilo, que somam 3, 4, 5 mil reais, acrescentam 3, 4, 5 mil reais aos salários de muitos funcionários da Petrobras, tudo isso acaba no preço da gasolina que nós pagamos. Alguma coisa tem que acontecer, mas eu não tenho dúvida de que o processo mais
mais durável seria o de submeter a Petrobras à concorrência. A sugestão do professor Delfim Neto é a de que seja removida a proibição, inclusive constitucional, está lá na Constituição. A Constituição protege, blinda a Petrobras de concorrência. Não dá, né? Assim não dá. Ou a Petrobras é empresa ou não é. Se é uma empresa que está agindo como tem agido, de forma independente, como se fosse uma empresa privada, e uma empresa privada busca o melhor para os seus acionistas, né? Busca o lucro a qualquer custo para alegrar os seus investidores. Ora, os investidores principais do Brasil, isso já lá se vão 50, 60 anos nessa brincadeira, é o povo brasileiro. Enfim, é outro papo, né? A gente não pode tratar a Petrobras como se fosse uma empresa que não pode sofrer nenhum tipo de influência do seu acionista majoritário. Cláudio Humberto, aliás, eu queria até chamar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, como todos os dias, para participar conosco do Jornal Gente, gravar sua mensagem pelo nosso WhatsApp 11 999 04 8756. Conta pra gente aqui no Jornal Gente o que você achou dessa decisão do presidente da República de trocar o presidente da Petrobras. Já que você falou do professor Delfim Neto, Cláudio, queria também citar aqui o professor Delfim, que já passou por tantos governos, já viu tanta coisa, né? O professor Delfim está com 92, 3 anos, né, Pedro? Muito, muito tempo. E muito tempo circulando no centro das decisões. Então, ele consegue olhar a situação de fora. Coisas que, às vezes, quem está ali mergulhado, como nós, nas notícias do dia a dia, pela própria característica do trabalho, tem um pouco mais até de dificuldade, ou falta de tempo, ou falta de perspectiva para fazer. E o que o professor Delfim sempre nos fala é o seguinte: o Brasil precisa de um projeto. É uma conversa chata, legal, a gente sabe, aquilo que fala bem, fala mal de fulano, ciclano, isso faz sucesso, lacra em rede social. Projeto é chato, é difícil, é complexo. Por quê? Porque projeto você tem que ter conhecimento, você tem que ter objetivo, você tem que ter planejamento, você tem que ter persistência, você tem que negociar, você tem que ter um objetivo final. Projeto. Qual é o projeto que nós temos hoje em curso no nosso país? Projeto de país, projeto de realização. Daqui 2 anos, quando terminar o primeiro mandato de Jair Bolsonaro, seja ele reeleito ou não, é uma fase que se encerra em dezembro de 2022. De que forma o governo quer entregar o país a nós, cidadãos? Qual é o projeto? E eu pergunto isso porque às vezes eu tenho dúvida se há uma falha de comunicação ou se, algo mais grave, há uma falha mesmo de projeto. Hoje há uma dificuldade. Eu tenho dificuldade de enxergar claramente se o governo caminha para uma linha liberal, como a propagada por Paulo Guedes durante a campanha e durante o primeiro ano de governo, ou se o governo, na verdade, caminha para uma linha mais intervencionista, sem fazer juízo de valor sobre ambas, mas ou se o governo caminha para uma linha mais intervencionista e se usou só essa questão liberal para cativar empresariado, para cativar ali os grandes players, como se fala hoje, bonito, né? Durante a campanha e durante o primeiro ano de governo. Porque decisões são tomadas no dia a dia que mostram que, aparentemente, neste momento, o governo parece seguir pelo trilho 2. Mas isso não foi comunicado com todas as letras para a sociedade. Por exemplo, quando o presidente falou, na semana passada, vamos eliminar os impostos sobre o óleo diesel, zerar por 2 meses. Isso será definido na sexta-feira. Cadê? Não veio. Até agora nada aconteceu. O que houve foi uma mudança no comando da Petrobras. O que me parece é que algumas decisões que têm muito impacto sobre a sociedade, como essa no comando da Petrobras, carecem de um estudo mais profundo a respeito das suas consequências, do lado bom, do lado ruim, aquela tabelinha que a gente aprende a fazer na faculdade, dos prós e contras e apesar. Isso está sendo feito? Isso é estudado? Ou são decisões intempestivas que são colocadas em prática e aí auxiliares correm atrás da realização delas? Isso eu não tenho clareza. Como a gente poderia ter clareza disso? Se o ministro da Economia, por exemplo, viesse a público, cadê o ministro Paulo Guedes? O ministro Paulo Guedes falou, olha, gente, é o seguinte, sim, ainda temos aqui o compromisso com essa política que eu defendo desde que entrei na faculdade, porém o momento é diferente, porém a pandemia, porém o preço do diesel. Para onde a gente está indo?
Isso é uma questão de falta de comunicação ou é uma questão de encruzilhada, em que existem dois caminhos diversos e que ali integrantes do governo estão olhando para um e para outro e falam, bem, eu vou por aqui, eu fico, eu saio, para onde eu caminho? Esse esclarecimento me parece que está faltando a nós que estamos aqui na sociedade num momento tão difícil, não é? Às vezes a gente também esquece que é um momento muito particular. Muito. A gente está chegando aqui em relação à Covid, num momento em que 10 estados, mais o Distrito Federal, têm ocupação de mais de 80% dos leitos de Covid. Ou seja, é uma questão que ainda vai se arrastar por algum tempo e depende do ritmo de chegada das vacinas, que estão chegando, mas não a ponto de conter os números que a gente tem trazido aqui no dia a dia. Como é que o governo vê esse momento? Como é? Essa visão macro não tem sido comunicada de forma correta. Bem, e já que eu chamei os ouvintes para participarem, Cláudio, você quer falar? Ouvi se dar uma suspirada em Brasília? Não, eu queria fazer uma observação. Você tem toda a razão. O problema do governo é de comunicação, né? O governo tem que explicar melhor essa parte, né? Mas é preciso lembrar que o presidente da Petrobras é um cargo de confiança do presidente da República. Ponto final. Sim. O presidente tem todo o direito de escolher quem queira, né? No caso do presidente demitido, a escolha ou a sugestão foi do Paulo Guedes. Ele chegou para o Paulo Guedes, Paulo Guedes, me arruma aí alguém de bom para Petrobras. O Paulo Guedes foi no mercado e pegou alguém do mercado. É essa a principal acusação hoje no governo contra a gestão que está sendo agora afastada. É que é alguém tão vinculado ao mercado que esteve a serviço do mercado o tempo todo. Aliás, a declaração do Paulo Castelo, de Roberto Castelo Branco na semana passada, registrada na live do presidente, dava bem o tom disso, né? Quando ele disse, caminhoneiro, não tem nada a ver com caminhoneiro, eu faço aqui meus aumentos, o caminhoneiro que se vira, alguma coisa que ele disse nessa direção, que mostra que ele está ali para gerar lucros para os investidores que são o mercado. O que é o mercado? A gente fala agora de mercado, o que será o mercado? Tem uma figura chamada mercado, né? O que é o mercado? O mercado é exatamente essa gente que são os investidores legítimos, né? Como é que eu diria? É uma decisão legítima de qualquer pessoa que queira investir em qualquer lugar. O dinheiro é dele, bota o dinheiro onde ele quiser, né? E eu acho que, inclusive, é um ótimo investimento a Petrobras, porque, afinal de contas, a Petrobras ganha rios de dinheiro, né? Essa variação no preço que aconteceu ontem, essa queda na cotação das ações, etc. Isso aí é troco perto do que eles já ganharam, os bilhões, dezenas de bilhões de reais que já ganharam. A Juliana Lombardi, né, que está assumindo a produção e coordenação aqui do Jornal da Bandeirantes, a gente está mandando para nós aqui uma informação de que depois do tombo de ontem, tem tudo a ver com isso que você está falando, por isso que eu estou te interrompendo. Depois do tombo de 21%, por volta das 7h50 da manhã de hoje, lá na Bolsa de Nova York, as ADRs da Petrobras, os recibos das ações da petroleira negociados na Bolsa de Nova York subiram 4% a $8,26, indicando um dia de leve recuperação já dos papéis da estatal. Então, tinha tudo a ver com o que você estava falando. A Juliana atenta aqui, já mandou pra gente. Eu compartilho com todos vocês essa informação apurada por ela aqui e que, claro, vai no sentido do que você vinha explicando aqui para os ouvintes, né, Cláudio? Exatamente. Essa coisa aí, essa queda, não sei o que, isso é recuperado em 48 horas, né, se tanto. O que a gente assistiu, na verdade, foi uma imensa especulação, um monte de gente, porque é preciso, o tal do mercado, tem gente que não presta, né? Tem gente que está ali feito ave de rapina, está ali para ganhar dinheiro a qualquer custo. E assim, uma demissão de um presidente da Petrobras é uma belíssima oportunidade para se ganhar dinheiro também, né? E essas pessoas se aproveitaram. Na verdade, o que aconteceu foi isso, foi um movimento de mercado, né? Um movimento lá de especuladores da Bolsa, na Bolsa aqui, onde quer que isso tenha acontecido. O que importa é que o trabalho da Petrobras seguiu sem nenhum problema, né? A Petrobras continuou fazendo exploração, continuou fazendo produção de derivados. A Petrobras, assim, no âmbito da Petrobras, da empresa Petrobras, o que aconteceu de sexta-feira para cá, desde que o presidente anunciou a decisão de substituir o presidente da Petrobras? Aconteceu o quê? Nada.
a Petrobras seguiu normalmente, trabalhando, né? Aquilo é um gigante, imenso, uma empresa, né, que a gente conhece bem. Então, a empresa seguiu normalmente. O que é que mudou? Mudou apenas ali a oportunidade de ouro de muita gente ganhar dinheiro com essa história. 11 999 048756